Muito bom dia, amigos. Boa tarde ou boa noite. A vida, como diz o ditado popular, é uma montanha russa, cheia de altos e baixos, curvas perigosas, trajetos velozes e momentos de aparente calmaria. Nada é estático, e os conceitos com os quais definimos a vida e a forma em que interagimos com ela devem ser correta e ponderadamente ajustados às características e ao momento em que a vida acontece. Tudo é mudança. Então, utilizar fórmulas preconcebidas, fixas, para interpretar toda a realidade, seja em base a premissas de qualquer importância ou fazendo generalizações, é uma prática que não tem como dar certo. Nas constelações familiares, então, é impossível. Praticar as constelações a partir de padrões e esquemas preconcebidos é algo que literalmente não existe. Seria algo irracional que, em vez de nos conduzir a equilíbrio e a soluções, nos conduzirá, por exemplo, à perca de contato com a realidade, fundamentalismo e à polarização, seja político-ideológica ou cultural, onde cada parte, cada lado, observa para a sua história sem respeito pelo outro, primando a lealdade às condições e exigências que seu sistema lhe antepõe, gerando a cada passo, a cada proposta e a cada reivindicação condições para a manutenção dos conflitos. A gente, como constelador, se prepara através de um centramento e assumindo uma atitude fenomenológica, bem na hora de abrir o campo de constelação. Uma vez que o campo é aberto, tudo se direciona rumo à procura de soluções que o caso permita. Porém, para as pessoas que não adoptaram uma inteligência sistêmica, não é fácil perceber a solução quando se olha procurando uma solução. Sim, isso acontece pois não se tem claras as características históricas que precedem a ambas as partes do conflito, nem se observam os fatos com objetividade e livre de julgamentos. Existe sempre uma intencionalidade que conduz o raciocínio para o que se acredita é o real, simplesmente porque se ajusta àquilo que o indivíduo necessita, ainda que esteja fora da realidade. Para salvar estes obstáculos, temos que compreender que existe todo um processo para viabilizar uma solução sistêmica. Para dar um exemplo, neste meio mencionamos repetidamente a ressignificação como parte desse processo, pois, através dela, realizamos ajustes conceituais e modificamos nosso ponto de vista, assim como também a forma em que nos comportamos frente aos conflitos. Percepção, tomada de consciência, assentimento, ressignificação e transformação são degraus que devemos galgar para acceder a uma boa solução sistêmica. Sempre mencionamos que, se não é uma solução para todas as partes, não é uma solução sistêmica. Porém, temos que agregar que ser uma solução para todas as partes não significa que todas ganham na mesma proporção, e sim que todas se submetem aos ajustes propostos pelas leis sistêmicas para permitir que a vida continue e o sistema seja ou volte a ser viável. De não ter a oportunidade de ressignificar, por exemplo, viajaremos em coches sem cocheiro. Como consteladores, observamos estas dinâmicas interrelacionais até que o campo de constelação mostre o conflito lá na sua origem. Mas não só deve haver um centramento apropriado e uma atitude fenomenológica para sermos capazes de receber um fluxo de informação tão preciosa. A tarefa de participar da constelação como facilitador é muito exigente nesse sentido. Existem os chamados pontos cegos do constelador e existem limites no campo da constelação que o constelador simplesmente não deve ultrapassar. É lógico e evidente que devemos confiar nos nossos conhecimentos e numa ferramenta que tem demonstrado inúmeros benefícios para centos de milhares de pessoas no mundo afora. Não se trata de uma crítica, e sim de uma reflexão que, inclusive, todo constelador faz na sala de aula em algum momento da sua formação. Todos temos pontos cegos que devemos trabalhar em nós
constantemente e devemos respeitar os limites que as próprias leis sistêmicas demarcam no campo de constelação. Limites que não estão assinalados no chão com tinta fosforescente. São limites muito sutis. Agora, devo reconhecer que a crítica é um tema difícil para os facilitadores em constelações familiares sistêmicas, pois a crítica não faz parte de nossa filosofia, apesar de que aqui parece que estou elaborando-as. Pela atitude fenomenológica que caracteriza e faz possível o trabalho dentro dos sistemas familiares, e porque na filosofia de Bert Hellinger não há bom nem ruim, nem certo nem errado, crítica e julgamento não têm vez para o facilitador. De igual forma, a mente aberta e a atitude fenomenológica que exclui a crítica e o julgamento passa a ser não só uma atitude de trabalho, e sim parte de uma filosofia de vida que se ergue sobre as bases da inteligência emocional e da inteligência sistêmica. Criticar ou julgar o que outro constelador faz, então, está fora de cogitação. E não se trata de uma simples defesa do trabalho de um colega. Se trata de que o ponto de vista do colega que está facilitando uma constelação, que foi convidado a entrar no campo do consulente, é o mais apropriado, ou único, em realidade, é nesse exato momento para perceber e interpretar os sinais e informações que o campo tem para dar. Mas ser um constelador não exige obediência nem a necessidade de comportamentos dogmáticos. Exige, sim, um compromisso com a teoria e prática desta filosofia e com a verdade percebida que surge das informações provenientes do que honestamente compreendemos como realidade. Observamos atônitos até um pouco antes de 2019 que aparentemente fácil resultava para Hellinger ter todas aquelas percepções. A maestria com que conseguiu integrar toda uma grande quantidade de conhecimentos e técnicas para aperfeiçoar e colocar em um outro patamar as constelações familiares da sua época, dando a oportunidade de um crescimento muito mais harmônico e saudável a muitos milhares de pessoas e seus sistemas. De toda essa filosofia sistêmica que se constituiu como uma ciência dos relacionamentos, surgem novas formas de compreender os laços familiares e a forma em que a sociedade interage. Pelo que sabemos, ao pisar fora dos limites do campo de constelação, nos adentramos em áreas de informação que estão vedadas ao constelador e ainda vedadas fundamentalmente para o consulente. Na teoria, estamos preparados para perceber a etiologia de muitos conflitos ou emaranhamentos a partir de transgressões às leis sistêmicas, conflitos entre pais e filhos, esposos, conflitos familiares em geral, inclusive em conflitos transgeracionais, assim como conflitos legais e empresariais. Também temos a possibilidade de compreender situações sociais um pouco mais abrangentes. Podemos mencionar, a maneira de exemplo, as constelações que Hellinger fez com representantes judeus e alemães na solução de conflitos que surgiram durante a guerra. Mas tenhamos presente que Hellinger é Hellinger, e ele era cirúrgico nas suas colocações e nos seus limites. Existe a possibilidade de trazer ao campo de constelação muitas, se não todas, as formas de interrelacionamentos humanos que apresentem desequilíbrios ou emaranhamentos. Uma delas são as constelações sociais, aquelas constelações nas quais se constelam etnias, culturas, povos ou países inteiros. Bem, mas será que podemos colocar no campo este tipo de conflito? Sim, podemos. O campo mostrará informações. Mas, na minha opinião, e devo reconhecer que ninguém a pediu, mas faz parte desta minha reflexão, este tipo de constelações é desnecessária. Seus resultados não parecem agir como soluções sistêmicas para os povos que fazem parte do conflito. A compreensão sistêmica dos grandes conflitos sociais, como guerras,
choques culturais, as colonizações, qualquer tipo de conflito político, ideológico, etc., servirá e muito na percepção das dinâmicas nos processos individuais, trazendo à luz uma grande fonte de sofrimento e a origem de sistemas de crenças e fidelidades que se repetem geração a geração, continuando e alimentando antigos emaranhamentos. Isto é, a percepção das consequências das dinâmicas ancestrais agindo no consulente. Porém, sem referência do consulente, constelar um conflito social aponta em uma direção que não está contida em um único processo de solução. A tomada de consciência não acontece no povo ou nação constelada da forma que aconteceria no consulente individual, que constela seu tema. A constelação necessita do consulente e do seu tema, que deve ser bem escolhido, bem definido. Deles é que surge o ponto de referência para gerar um campo de constelação, e desse campo surgem, aos poucos, as dinâmicas, os movimentos, as informações horizontais e verticais que nos levam à origem dos emaranhamentos. Mas o que procuramos quando trazemos ao campo um conflito ou um tema social como guerras, como a pandemia, como a condição indígena, sem a referência do consulente? Para bons e treinados olhos, a compreensão global e sistêmica nestes casos é clara e contundente. Botar este tipo de conflitos no campo só nos traz informações que são intuíveis de fazermos um bom centramento. A constelação perde sentido e força, pois se realiza para saber, para obter uma visão global muito parcial dentro de um processo de revitalização sistêmica. Quase podemos dizer que se realiza por curiosidade, o que não tem cabimento. Não há consulente. Colocamos as partes de um conflito social para ver o que surge. Isto não é, de alguma forma, curiosidade? E esse é um dos limites que deveríamos respeitar ao estabelecer um campo de constelação. Eu acho que serei apontado como uma espécie de dissidente. Sei que parecerei culpado de não praticar o assentimento, que é o princípio de uma atitude profunda de solução e acorde à energia da vida que nos carrega. Mas entendo o assentimento como uma atitude que chega para concluir uma etapa ou faceta da vida, nos completando depois de que tomamos consciência do nosso lugar, do nosso contexto e das nossas circunstâncias. Dizer amém através de uma atitude de assentimento e não de uma postura de assentimento é possível e necessário dentro de um processo de solução. Isto porque o assentimento é um ponto de inflexão, é o ponto de partida para reescrever a história, mas ganha seu verdadeiro sentido quando é acompanhado por outros processos não menos importantes, como são a ressignificação de tudo o que precede ao conflito em questão e a necessária autotransformação das partes. Senão, é possível que o assentimento sem ressignificação e sem transformação possa vir a encobrir um ou vários pontos cegos do constelador ou da constelação, o que botaria em risco a validade das informações e das soluções aparentemente sistêmicas. Possivelmente se trata de um novo emaranhamento que gerará novos emaranhamentos. Quando olhamos para campos tão grandes como aqueles que englobam povos inteiros, grandes grupos de pessoas, culturas e pensamentos tão dissidentes, estamos olhando para grandes períodos da história, para emaranhamentos coletivos que se originam em instâncias individuais. Não é o povo que se senta em assembleia para tomar todas as decisões ao longo da sua história. Se trata, por exemplo, de decisões advindas de líderes ou de grupos de poder. Ou seja, seria como julgar a todos os homens e a todas as mulheres pelo paternalismo, sem ter em conta a participação dos governantes, das classes mais poderosas, da igreja, sem ter em conta o devenir histórico, que são os lugares desde onde homens e mulheres foram chamados a um determinado papel
que hoje assentimos como necessário na história da humanidade, ainda que tenha sido um período nefasto. Toda a observação e o fluxo de informações que se recolherá do campo de constelação dependerá da atitude fenomenológica do constelador, do seu equilíbrio e da sua conexão espiritual, assim como da forma em que lida com seus pontos cegos, resolvidos ou não. Mas, em uma constelação social, são muitas variáveis que, em geral, costumamos simplificar como uma informação coletiva, que dentro do campo atuará com vida própria. As atuais guerras, Ucrânia-Rússia e Israel-Palestina, são dois processos históricos que funcionam como sistemas individuais. Cada país é um sistema. A guerra dentre eles é, cada uma, um outro sistema, que por sua vez faz parte de sistemas maiores, como por exemplo o sistema Eurásia, no caso de Ucrânia e Rússia, o Oriente Médio, no caso da guerra Israel-Palestina. Mas, ao mesmo tempo, cada país faz parte de outros sistemas que possuem como elementos aglutinantes ideias políticas e sociais, interesses econômicos, estratégias de poder geopolítico e outros.